Meus amigos, olá! Estamos iniciando mais um vídeo do canal Ilumina. Meu nome é Renato Queiroz e você pode ouvir também esse vídeo através do podcast do canal Ilumina. Nós estamos no vídeo Ilumina Notícias e temos como meta agora fazer algumas gravações sobre o que envolve o setor elétrico e o modelo do setor elétrico propriamente dito. O modelo do setor elétrico é extremamente complexo, complicado. E mesmo aqueles que estão no meio do setor elétrico, muitas vezes um engenheiro que trabalha, mas não está voltado totalmente às questões do modelo, tem dificuldade de entender várias questões que passam. Notícia não entende. Então, nós fizemos na semana passada um vídeo com o Roberto Araújo, que mostrou um pouco, bem interessante, aqueles que não viram, por favor, está na página do Ilumina, bem interessante sobre a conjugação de geração hidroelétrica, sol e vento. Agora estou aqui com o professor Ronaldo Bicalho e nós vamos falar sobre um indicador, vamos dizer, uma questão que traz muitas dúvidas a muitos que querem entender o setor elétrico. O Senado aprovou um projeto de lei para resolver o risco hidrológico. Essa foi a notícia que foi dada nessa semana que passou, que nós estamos vivendo aqui. Bom, o problema do risco hidrológico, o que será isso, né? E aí os agentes, eles falaram, foi destravado. Pronto, esse problema foi destravado. Destravado o quê? Destravado um indicador chamado Generation Scaling Factor, que é o GSF. Destravamos o GSF. Bom, a gente sabe que as hidrelétricas no Brasil, a legislação só permite que os contratos do setor elétrico sejam firmados com base de uma garantia física ou energia assegurada, que é a quantidade de energia mínima para que uma hidrelétrica possa gerar e fornecer durante um certo período. Não é a quantidade máxima, é a mínima que ela consegue garantir isso. E, certamente, você pode ter um déficit hidrológico nessa questão. Então, eu já vou começar com o Ronaldo Bicalho. Obrigado, Bicalho, por essa oportunidade. Tudo bem? Eu queria que você já iniciasse falando assim, o que é o GSF? Você explica para nós, objetivamente, o que é o GSF, por favor. Tá bom, então. Obrigado, Renato. A gente está aqui mais uma vez, né, nesse nosso papo, nossa conversa aqui no Instituto Ilumina, sobre os problemas do setor elétrico, né? Principalmente o problema do setor elétrico brasileiro. Essa questão do GSF é uma questão bastante complicada, né? Esse nome GSF, né? Olha, o GSF em si, ele é simplesmente um indicador, né? Ele é um termômetro, né? Ele mede a febre, né? Mas que febre é essa, né? O que o GSF mede? Ele mede a seguinte situação. Ele, na verdade, mede se o conjunto de hidrelétricas entregou aquela energia elétrica que estava prevista para esse conjunto de hidrelétricas entregar, né? Então, a gente tem uma situação assim, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que esse conjunto de hidrelétricas ele entregou exatamente aquela quantidade de energia elétrica que estava previsto para esse conjunto entregar. E entregou porque houve água suficiente para fazer isso. Então, nesse caso, o GSF você está numa situação de equilíbrio, o GSF igual a 100%. Ficou no 0 a 0. Tem situações que esse conjunto de hidrelétrica entrega muito mais energia do que havia sido previsto para esse conjunto entregar. Então, nessa situação, a gente tem uma situação de superávit, quer dizer, teve muito mais água do que aquilo que a gente esperava e você gerou muito mais coisa hidrelétrica do que você esperava. Então, aí você tem um GSF acima de 100, 110, 120%, 108%, enfim. Você teve um superávit hídrico, né? E tem a terceira situação, que é aquela em que esse conjunto de hidrelétricas não entrega aquela quantidade de energia que você previu, né? Então, você tem um GSF menor do que 100%, tem um GSF de 80%, 90%, enfim, você tem um déficit hídrico, né? Então, o GSF é esse indicador, né, esse fator de geração que mede isso, né? Uma situação de equilíbrio, 100%, 0 a 0, tudo bem. Uma situação de superávit, com o GSF acima de 100%, e uma situação de déficit hídrico, né? Que é o GSF abaixo de 100%. Né? Aí a gente tem o déficit hídrico. Né? Aí é que está o buzies. Né? Pois é. Bom, o que você está dizendo também disse que as hidrelétricas, quer dizer que tudo isso depende
da água das chuvas, a força da água dos rios, etc., para operar normalmente. Sendo assim, as hidrelétricas não operam na sua máxima capacidade o tempo todo, uma vez que há algumas variáveis para o seu funcionamento, como o volume das chuvas, dos rios, que depende da sazonalidade climática anual, manutenção das turbinas, entre outras situações que a hidrelétrica tem. E aí você mostra que existe um indicador, que é o GSF, você fala muito bem, um termômetro que vai mostrar se eu tenho mais água, menos água, se eu estou com risco hidrológico ou não. Agora, mas qual foi o problema que ocorreu que me parece que deu, me parece não, que levou à judicialização? Qual foi o problema que houve desse GSF ao longo do tempo aí? É claro, o problema, a febre, né, é quando você tem o déficit, né? O que isso é uma febre, o que isso é um problema? Pelo seguinte, bom, as hidrelétricas não geraram aquilo que estava previsto para elas gerarem. Tá, tudo bem. Elas geraram, digamos assim, 80% daquilo que era previsto. Então teve um buraco aí de 20%. A pergunta é, quem é que gerou no lugar das hidrelétricas, né? Quem gera no lugar das hidrelétricas, a princípio, são as térmicas, né? Então, como as térmicas geraram no lugar da hidrelétrica, cabe, então, até pelo menos 2015, cabia quem? Cabia ao gerador hidrelétrico, né, pagar a grana dessas térmicas. Então, quem é que paga as térmicas? Quem paga as térmicas são os geradores hidrelétricos, né? Então, eles é que ficam com esse custo. Custo salgado, né? Há alguns anos desse déficit chegou a 30 bilhões, 40 bilhões. Então, o problema do GSF foi quem é que fica com esse bico, quem é que fica com essa conta, né? Ou seja, quando você tem o risco hidrológico, né, que é o problema, choveu ou não choveu, quem é que fica com esse risco, né? Quem ficava com esse risco eram os geradores hidráulicos, né? Então, como eles ficavam com esse risco, eles tiveram que pagar. Então, o problema do GSF, essencialmente, desde o início, foi, tem uma conta aí, quem é que vai ficar com essa conta? Só para ter uma ideia aqui, Renato, eu vou compartilhar aqui um gráfico aqui simples, para se ter uma ideia do que a gente está falando, né? Bom, esse aqui é um gráfico, né, onde você tem o GSF em percentagem, né? E aqui os anos, né? Então você observa que de 2005 até 2012 você teve GSF acima de 100%, ou seja, você teve superávit, né? Durante 8 anos você teve superávit, você tinha energia sobrando, tá certo? O que acontece, o problema começou aqui, a partir de 2013. A partir de 2013, cara, a gente só teve déficit, déficit 91, 84%, e mesmo agora, em 2020, nós estamos com um GSF de 81%, ou seja, a gente tem déficit. Então, aqui, a partir de 2013, é que surgiu o problema do GSF, porque até aqui era luxo e riqueza, poxa, era mamão com açúcar, você só estava no superávit. Quando você começou a ter déficit, aí apareceu uma conta, e aí começou essa discussão, quem é que fica com essa conta, né? Então, a febre, se o GSF é o termômetro, a febre é o déficit, tá certo? Então, você passou a ter o déficit. Aí é que começou a ter o problema. Tem um déficit, tem um custo, quem é que fica com esse custo? É só para explicar, quando você colocou que 2020, 2019, 2020 está com 80% de indicador, quer dizer, eu estou com 20% de déficit, né? 20% de déficit. Agora, também tem uma coisa que talvez a gente não entre aqui, mas vai ter situações também que você já até colocou que gera mais a hidrelétrica e a hidrelétrica está gerando e ninguém paga a hidrelétrica por isso, né? Que é a energia secundária, né? A secundária, né? Energia secundária. Pois é, mas vamos lá. Então, virou essa discussão, e isso foi para a justiça, né? Porque alguém tem que pagar, quem que paga, e depois já havia uma reivindicação também, ou uma posição, que quem manda gerar é o ONS. Aí a hidrelétrica vai dizer o seguinte, meu amigo, olha só, você que não me mandou gerar, eu podia gerar mais um pouco. Então houve, eu acho, uma discussão nisso tudo que caiu na justiça, né? E aí, continuando essa historinha, o que deu isso na justiça? Isso aí, bom, você tem o termômetro, né? Você tem a febre, né? Aí, bom, começou a discussão, o que causa a febre, né? E aí eu acho que tem duas questões que são duas questões importantes, né? Eu acho que tem um conjunto de causas que são
é um conjunto estrutural, e eu acho que esse que é o relevante, esse que é o grande problema, e tem um outro conjunto que é um conjunto que eu chamaria de conjuntural, operacional, né? Que eu acho que o mais importante a gente entender é o estrutural, né? O estrutural, que esse é um problema que o setor elétrico brasileiro tem hoje, e o GSF, digamos que essa questão simplesmente refletiu isso, que é o seguinte problema. Olha, nós somos um sistema hídrico. A geração de eletricidade no Brasil ela é baseada essencialmente em energia hidráulica. Nós, a Noruega, o Canadá, 3 países no qual a geração hídrica ela tem um papel fundamental dentro da matriz elétrica. Ponto. Quando você faz esse tipo de opção, que é uma opção de sustentar o seu setor elétrico em cima de uma base hidráulica, a primeira questão que se coloca é o seguinte: para, você passa a depender de ter água ou não ter água, né? De ter chuva ou não ter chuva. É claro que vai ter situações onde vai chover muito e você vai ter muita água, portanto, você vai ter muito recurso para gerar eletricidade, vai ter situações onde vai ser o contrário, você vai ter período de seca. Como é que a gente resolve isso? Que é a questão do risco hidrológico, né? O risco de ter água ou não ter água, de ter chuva ou não ter chuva. Essa é a grande questão. E como é que a gente resolveu isso no Brasil? A gente falou o seguinte: olha, vamos fazer grandes reservatórios. Aí quando chover muito, a gente pega essa água que a gente não está precisando e guarda para justamente quando tiver seca a gente estiver precisando. Então vamos fazer grandes reservatórios. Então, primeira coisa, como é que a gente vai lidar com o risco hidrológico? Vamos fazer grandes reservatórios e depois vamos operar esse conjunto de reservatórios como se fosse uma enorme caixa d'água, tá certo? Uma caixa d'água única. De tal maneira que, o que acontece? A gente não vai ficar dependendo se a água vai entrar da rua ou não. Quando entrar a água da rua e a gente não precisar, a gente guarda na caixa d'água, para quando não entrar a água da rua, a gente usa a água da caixa d'água. Essa foi a essência do jogo, né? E vão operar isso como se fosse uma grande caixa d'água, porque não só vai ter a questão da escala, né, de ter uma baita caixa d'água, mas uma questão fundamental no Brasil, que é a geografia, como o Roberto Araújo sempre chama a atenção. A geografia. Aqui você não chove ao mesmo tempo em tudo quanto é lugar. Tem lugar que está chovendo, tem outro lugar que não está chovendo, ou seja, tem uma diversidade hidrológica que você jogando com ela, eu não vou ter apenas uma puta caixa d'água, como eu vou ter uma caixa d'água onde vai estar sempre entrando água. Essa é a grande jogada brasileira. Esse foi o nosso pulo do gato. E a gente levou isso ao extremo. Aí, o que acontece? Ao longo do tempo, conversa vai, conversa vem, sempre jogando com essa ideia, a gente chegou no que a gente chama do mecanismo de realocação de energia, né? Do MRE. O que é o MRE? Gente, o MRE pega as hidráulicas, faz um grande condomínio, né? Junta essas hidráulicas todas. E o que a gente vai fazer? Bom, eu sou dono de uma hidrelétrica, o Renato é dono de outra hidrelétrica. O que acontece? Tem situações no qual vai chover muito, muito na minha região, e eu vou ter água sobrando, e vai ter situações na qual o Renato, nessa mesma situação, vai estar na seca, na podre, não está chovendo nada. Então eu falo: Renatinho, tudo bem, eu gero no seu lugar. Tá certo? Essa energia que está sobrando aqui, eu realoco essa energia que eu estou gerando como se você tivesse realocado. E quando a situação inverter, você ficar numa boa e ficar numa ruim, a gente volta. E a ideia do MRE é isso, né? É você gerir o risco hidrológico de uma forma coletiva, né? Tentando otimizar o máximo de recursos. Tudo bem. Então, o MRE, quando a gente fala assim, o conjunto das hidráulicas não entregou a energia, a gente está falando justamente desse conjunto, é o MRE, quer dizer, esse conjunto de hidrelétrica. O que aconteceu? Gente, o que aconteceu é o seguinte: o país foi desenvolvendo, a carga foi aumentando, e a capacidade dos nossos reservatórios regularizar, fazer esse tipo de jogo, ela foi diminuindo. Por quê? Porque ficou cada vez mais difícil você construir hidrelétrica com reservatório, as hidrelétricas que foram entrando eram hidrelétricas a fio d'água, além do mais você ainda foi entrando com eólica, solar, bom, não tem reservatório. Então, esse mecanismo, esse pulo do gato, esse jogo que a gente armou, ele foi perdendo o poder, né? O poder desse mecanismo de defender ou de reduzir a nossa exposição ao risco hidrológico. Ou seja, a família cresceu, tudo cresceu e a capacidade da caixa d'água foi diminuindo. No fundo, foi isso, né? Antes era um casal. Tivemos 2 anos, às vezes, de reserva. Mas estamos chegando a 2 meses. Exatamente. Antes, a água do reservatório os reservatórios eram plurianuais, né? A água durava mais de um ano, agora dura meses, né? Então, tudo bem, isso aconteceu. Qual é a questão fundamental? A gente passou a ficar mais exposto ao risco hidrológico. Quer dizer, o chover ou não chover passou a ser uma coisa mais importante do que era antes, quando a gente tinha uma grande caixa d'água.
Isso é uma questão estrutural, tá certo? Essa é uma questão estrutural, que é um problema que aquilo sobre a qual o nosso modelo se baseia é um mecanismo que é uma maneira de jogar que já não dá mais conta, né? Então, esse é um problema. Está aí, está colocado, que é a questão do risco hidrológico. Como é que a gente maneja o risco hidrológico? A outra questão que você falou, até você deu uma boa dica, né, da questão das térmicas, é o que a gente fala assim, que eu digo assim, são questões operacionais e são questões conjunturais, né? Que é o seguinte: quando pintou o problema, o que os geradores hidrelétricos eles alegaram lá em 2014? Olha, o negócio é o seguinte, tudo bem, nós temos um sistema, esse sistema aí, tudo bem, ele é centralizado, ele é coordenado, operamos todos como se fosse uma única caixa d'água, mas o que acontece concreto é o seguinte: pelo modelo brasileiro, eu como gerador, o Renato como geradores, nós somos 2 geradores hidráulicos, né? A gente não decide quando a gente gera, quando a gente não gera. Essa decisão é uma decisão que é feita centralizada, justamente para otimizar todos os recursos, etc, etc, etc. Você me dá um certificado, que é a garantia física, que é o que você disse que eu provavelmente vou gerar, está estimado que eu vou gerar, e eu comercializo isso, etc, etc. Mas gerar ou não gerar, se vou entrar ou não, não é uma decisão minha. Então, o que o cara alegou foi o seguinte: está acontecendo o seguinte, nós temos aqui uma regra, e eu começo a observar que era para eu gerar e eu não gero, e no meu lugar entra uma térmica. Aí era previsto para eu, hidráulico, gerar outra térmica. Ou seja, é o que a gente chama do despacho fora da ordem do mérito. Porque acontece o seguinte: estava previsto tudo bonitinho para o Renato gerar. Aí eu, que sou o operador, eu que sou a autoridade responsável pela operação do sistema, fico preocupado, acho que o risco está muito grande, falo assim: não, o Renatinho não vai gerar não, vou botar uma térmica aqui para poupar a água do Renato, porque senão esse negócio aqui vai dar merda lá na frente. Aí o que acontece? Eu boto a térmica fora do mérito, aquela térmica que não estava prevista, e o Renato não gera. Aí lá no final eu falo assim: Renato, você não gerou, tem um déficit. Aí você fala: mas como eu não gerei? Eu não gerei porque você botou outro cara no meu lugar. Então eu estava brincando com o Renato. O Renatinho, Renatinho, você vai entrar, tudo previsto, vai jogar 2 tempos. Aí o Renatinho, 45 minutos, aí chega no meio do segundo tempo, eu tiro o Renato. Aí falou: tirei o Renato porque, olha, estou preocupado, vou fortalecer a defesa. Estou preocupado com o risco, botei um zagueirão, tirei o Renato. Aí depois falei: Renato, eu tinha combinado que eu ia pagar para você, tá certo? 2 tempos inteiros, mas eu só vou pagar para você 1 tempo e meio. O Renato falou: mas peraí, eu não joguei porque eu não estava cansado, você é que me tirou. Então, na verdade, surgiu um conceito do pessoal chamado assim, o deslocamento da geração hidrelétrica. Então, deslocou. Entendeu? Você não gerou porque você não tinha água. Você gerou porque você botou outro cara para gerar no meu lugar. Você é autoridade. Então, a culpa não é minha. A culpa é de quem administra. E isso varia. Outra coisa, geração fora da ordem do mérito, importações de energia, né? O cara importou energia, o Renato ia gerar, não, importou. Renatinho, hidrelétrica, ia gerar, não gerou por quê? Porque aquela linha de transmissão que estava prevista ser construída, que não era a responsabilidade do Renato, não entrou, e aí o Renato não pôde gerar porque não tinha linha de transmissão, não tinha como escoar a energia dele. Então, juntando tudo isso, Neguinho falou assim: não vou pagar as térmicas, não. E aí as hidrelétricas entraram na justiça, judicializaram, ganharam liminares, e aí o sistema todo travou. Aí virou o problemão do setor elétrico, do GSF, que é isso, quer dizer, que é que paga a conta. E a discussão toda foi sobre, a partir daí, de quem é que fica com essa conta, né? Então tem o problema que é estrutural, mas tem esse o problema do deslocamento, que diz então, questões operacionais, etc. A discussão, na verdade, se deu em torno desse deslocamento hídrico, né? Dessas justificativas que as hidrelétricas colocaram desde 2015. E como é que foi a solução da justiça? Quer dizer, quando a justiça começou a dar liminares, né? Esse negócio começou a travar, esse negócio começou a embolar, aí, se correu atrás para, vamos lá, vamos ver como vamos resolver isso, né? Aí se resolveu de 2 maneiras, né? Vamos lá. No primeiro momento, ali em 2015, saiu uma lei no final de 2015 que propunha uma repactuação, né? E que essa lei ela resolveu basicamente o problema do mercado regulado, né? O mercado, os problemas do GSF, do Mercado Livre, continuam. Rapidamente, no Brasil você tem 2 mercados, né? Você pode comprar energia elétrica em 2 mercados. Se você é um consumidor cativo, você está no mercado regulado, né? O que é isso? Você tem que comprar, você não tem direito de escolher de quem é que você compra, tá certo? Você compra a sua energia do seu
da sua distribuidora. Se você está no Rio de Janeiro, você compra da Light, você está em Minas, você compra da CEMIG, enfim, você não tem direito de escolha. Esse é o mercado regulado, esse é o consumidor cativo. O outro consumidor é o que a gente chama de um consumidor livre, porque ele pode exercer a escolha, ele pode comprar energia elétrica a princípio de quem ele quiser, tá certo? Então, o mercado livre e o mercado cativo, o mercado regulado. No mercado livre, quem pode... São poucos, né? São os grandes consumidores que podem exercer essa escolha. Quem tem mais... Com poder. Poder de escolha, isso. Para você ter uma ideia, no Mercado Livre, a gente tem alguma coisa em torno de 18 mil unidades consumidoras no Mercado Livre. No mercado regulado, a gente tem alguma coisa em torno de 85 milhões de unidades consumidoras, tá certo? Então, o mercado regulado pega 85 milhões de consumidores e o mercado livre pega 17, 18 mil consumidores. Mas quando a gente olha em termos de carga, esse mercado livre aqui leva 30% da demanda, tá certo? Então, não é só a questão dos 18 mil contra 85 milhões. Essa galera aqui é relevante, leva 30% da carga. Metade quase da carga. Por isso que eu falei, com poder. Aí, se você quiser, foi um pouco isso. Quer dizer, no mercado regulado, que era esse consumidor cativo, no final de 2015, você aprovou uma lei e você equacionou aquele, bem ou mal, esse problema. Como é que foi o equacionamento? Foi o seguinte, olha só, quem é que paga as térmicas? O consumidor. Tá certo? Então, de agora em diante, quem fica com risco hidrológico é o consumidor. Então, quando tiver essa coisa de não entregar, as térmicas entrar no lugar, o consumidor paga. Então, o consumidor vai pagar esse risco, vai pagar essas térmicas. Em contrapartida, o gerador, ele vai dar um desconto na tarifa. Por que ele vai dar esse desconto na tarifa? Porque, inicialmente, quem ficava com risco hidrológico não era o gerador? Era. Então, quando ele botava a tarifa, ele embutia na tarifa, tá certo? O custo desse risco aqui que ficava com ele. A partir do momento que o risco não fica mais com ele, pô, negrão, tira isso da tarifa. Então, foi isso. Quer dizer, você fica, consumidor, você fica com o risco, mas em contrapartida, a baixa tem uma queda no preço da tarifa. Isso foi lá acertado em 2015, mercado regulado, bem ou mal, foi por aí. O Mercado Livre não aceitou. O Mercado Livre não aceitou, a coisa continuou, e pau, não vou, não recebeu. E o que aconteceu é que o Mercado Livre começou a ficar com um buraco lá, né? Porque os caras judicializavam, não paravam, então você ficava ali com 7. Atualmente, alguma coisa em torno de 8,5 bilhões de reais estava judicializado. Então, essa lei do Senado, última, que foi aprovada, tentou resolver essa questão. Falou o seguinte, fazer o seguinte, resolver da seguinte maneira. Mercado Livre chamou o gerador, Renatinho, paga lá o cara da térmica, tá certo? Paga o cara da térmica, e eu vou fazer o seguinte, e eu vou estender o período da sua concessão, tá certo? A sua concessão ia acabar ano que vem, ia. Então, paga o cara, que eu vou fazer um cálculo aqui, que, bom, essa grana que você pagou o cara corresponde a tanto. E eu vou transformar esse tanto aqui em extensão da sua concessão. Então, você vai poder continuar explorando essa concessão durante mais, 5, 6 anos, aí dependendo de quanto é a sua grana, e estamos resolvidos. Então, a solução encontrada foi essa. Foi através de prorrogar. Mas estruturalmente não resolveu. Não, mas aí é outra coisa. Isso aí é o seguinte, o buraco passado. Essa certo? O buraco passado. Como é que vai ser o de agora em diante? A princípio, pelo que eu entendi, e aí eu acho que a gente vai ter que esperar a regulamentação da ANEEL, tá certo? Sobre isso, mas a princípio, aquilo que o pessoal falou assim, o deslocamento da geração hidrelétrica, deslocamento hidráulico, que era aquilo assim que, isso aqui não é risco hidrológico, porque você, tá certo? Térmica fora da ordem do mérito, importações, o escambau, essas coisas aqui vão ser expurgadas do risco hidrológico, tá certo? Então, o Renatinho falou o seguinte, então, essa parte aqui, você não paga, você que é o gerador hidrelétrico. E quem é que vai pagar isso? Aquela substituição que eu fiz de você, tirei você no meio do tempo e botei outro cara no seu lugar. Quem vai pagar isso é o consumidor, a princípio, pelo que eu entendi, através do que a gente chama do encargo de serviços do sistema. Então, como isso aqui, você considera que isso é por causa da segurança do sistema, de reduzir o risco do sistema, etc., vai para esse encargo,
e todos os consumidores pagam, né? Pelo que eu entendi, de agora em diante seria feito dessa forma. Ou seja, o que você decidiu foi quem é que fica com o custo, né? Consumidor e uma parte o contribuinte, que é esse contribuinte que abriu mão, te deu mais X anos de outorga, né? Então, quem ficou, no final de contas, com a conta foi o consumidor e o contribuinte, né? Alguém teria dúvida disso? Que essas soluções caem sempre Foi o no colo que, do a contribuinte consumidor. princípio, né? A Agora, princípio ficou isso, né? Agora, é interessante que você falou muito de poder, né? Quando foi repactuar lá com o consumidor, mercado regulado, consumidor cativo, consumidor, os 85 milhões, né? Consumidor da distribuidora, foi. O risco da loja vai ficar contigo? Não sei o quê, foi. Agora, quando chegou no Mercado Livre, que são os grandes consumidores, então o risco fica com você, não vou pagar. Aí travou, não vou, e vai para cá, vai para lá. Aí teve que dar essa solução, na verdade, no qual entrou o Estado, né? O Estado falou, não, eu resolvo. Eu vou te dar mais 7 anos. Quem é que deu mais 7 anos de concessão? Foi o Estado. O Estado que entrou para resolver o problema, né? Então, essa que foi a famosa destravamento, né? Destravamento foi decidir quem é que fica com o mico, só isso. Quem é que fica com o mico do risco hidrológico? E é um desavisado diria o seguinte: se eu tenho lá um cabo de guerra, eu tenho 85 milhões de pessoas puxando aquela corda. E do outro, que é o Mercado Livre, você falou quantos? 16? São 18 mil, acho. 18 mil. E você falou no outro, milhões. Quem vai ganhar, aí vai ser quem tem mais braço, não é? Quem vai ganhar, quem tem mais poder, outro vai ganhar. E agora, né? eu acho que está explicado, Ricardo, eu acho que a gente tem que explicar. Só vou dar um detalhe aqui para mostrar. Renatinho, só para terminar, só para botar uma coisa aqui, que é o seguinte, tudo bem, a gente, olha, o GSF é o termômetro, o déficit, e junto com ele, né, a conta é a febre, mas a causa, né? Eu acho que o que a gente decidiu foi o seguinte: quem é que vai pagar a conta do hospital toda vez que você tiver a febre, né? Que é o consumidor. Tudo bem. Agora, a causa, eu acho que a causa, que é a questão do risco hidrológico, essa questão ela permanece, tá certo? Essa aí envolve o MRE, envolve como a gente lida, né? Aí uma outra questão, que aí é um outro programa, inclusive é um outro projeto, né? No atual projeto de lei lá de modernização do setor, tem propostas com relação a isso. Isso é uma outra discussão. A discussão em si desse imbróglio do GSF foi quem é que ia pagar a conta, e isso, ao que parece, equacionou-se e distribuiu entre o contribuinte e o consumidor. Pode se discutir ou não, se foi bom, mas, gente, o que aconteceu concretamente foi isso, né? Agora, o problema da febre, a causa da febre, essa é o modelo estrutural. É uma causa estrutural, né? É complicado, é um modelo e. Porque você vê o seguinte: você falou dois. É outro programa, né? Você falou duas coisas aqui, que vamos encerrar aqui, mas você falou duas coisas que tem gente que não deve entender. O INS falou para a hidrelétrica não gerar e entraram térmicas fora da ordem do mérito. Fora da ordem do mérito, o que significa? Você tem uma meta programada em função do menor custo para a térmica entrar. Quando o INS diz entra fora do mérito, eu vou pegar uma térmica que é cara. Por isso que, no fundo da brincadeira, deu esse valor todo enorme. E mais uma questão. Quando diz assim, as hidrelétricas geram que o INS determinou ali para gerar tal, e ela gera com o quê? Alguém perguntaria, ela tem lá uma máquina que tem uma capacidade para gerar? Não. Ela gera um valor de geração, né, através de simulações da operação, utilizando séries sintéticas de energia fluente, conforme a metodologia da ANEEL. Olha que coisa complexa que é o setor. Quer dizer, a hidrelétrica gera em cima de um número dado em cima de um modelo e não do que a capacidade que ela tem. É uma outra Isso é uma outra história. Mas... É uma outra história, mas para ver a complexidade. É por isso que a gente está tentando aqui nesses vídeos tentar os pedacinhos desmistificar. Bicalho, eu acho que tá bom, eu acho que foi bom essa explicação. A gente já falou com o Roberto Araújo que a gente pode falar novamente de GSF. Mercado Livre é uma série, o Mercado Livre é um livrinho,
né, para entender o que é o Eu mercado. acho que a gente vai fazer fazer um programa só com essa questão do risco hidrológico, né? Que é a questão fundamental, importante. Tem Então, propostas de que o MRE seja implodido, né? Que cada um cuide do seu risco. Enfim, tem um milhão de coisas rolando na praça, né? Que são então, coisas nos próximos vídeos, nos esperem que nós teremos mais... o nosso objetivo é esse, Não, mas para explicações. terminar, eu acho que é o seguinte, ó, cara, o problema do GSF, meu amigo e minha amiga, foi resolvido às suas custas, ponto. Só isso, cara. Arnaldo Bicalho, muito obrigado. Valeu, Renatinho. Beijão. Obrigado a todos que estão nos ouvindo. E nós teremos mais um vídeo na semana que vem do canal Ilumina. Obrigado a todos.